Outro ponto em relação ao item 1, qualidade de vida, é a felicidade, né? É nosso ponto-chave aqui em relação ao nosso curso, e o tempo todo nós vamos sempre retomar a esse conceito em todos os módulos. Mas vamos lá à pergunta: você é feliz? E é claro, talvez você responda: professora, mas se eu estou fazendo um curso sobre felicidade é porque eu quero encontrar essa felicidade. E aí eu gostaria que você fizesse essa reflexão agora, durante todo o curso, né? E ao concluir o curso. Porque muitas vezes essa percepção ela também pode ser subjetiva ou um pouco confundida com alegria. Então pegue, por favor, o conceito que nós falamos sobre qualidade de vida, sobre saúde, e cada um desses pontos que nós vamos trabalhar hoje, que estamos trabalhando, né? Começamos com qualidade de vida, para pensar nesse conceito sobre felicidade. Né? Um exercício que foi solicitado no módulo 1, no módulo anterior, foi para você listar 3 momentos importantes de sua vida e por que eles foram importantes. Né? Então, talvez você tenha pensado em momentos agradáveis, em momentos felizes. Então, essa é uma pergunta importante para você pensar. Né? Você é feliz? O que falta para essa felicidade? Ou o que faz com que você pense em momentos ou recortes felizes de sua vida? E nesse momento, né, antes de concluir o curso, pense o que é felicidade para você. Geralmente em sala de aula eu peço para os alunos desenharem, e aí essa ideia do desenho já remete a uma atividade mais lúdica, mais infantil. Peço para eles desenharem o que é felicidade para eles, não é? São alunos do ensino superior, né, alunos universitários, então tanto tem pessoas que acabaram de sair do colégio, como tem pessoas que já têm uma graduação, que passaram toda uma vida e conseguiram concretizar o sonho de estar cursando o ensino superior. E eles geralmente têm uma resistência ali, mas depois se entregam à atividade, e antes de fazer a atividade, geralmente as pessoas pensam em muito dinheiro, em viagens, aquele exemplo anterior que eu falei sobre o iate. E quando nós vamos apresentar e discutir os desenhos, na sua grande maioria saem questões relacionadas à família, a amigos, né, a situações que estão próximas, concretas e muitas vezes sendo vivenciadas, mas que a gente não está atento a esses detalhes. Muitas vezes as pessoas estão passando pela vida, estão se relacionando de modos triviais e não estão percebendo que estão ali com pessoas que podem ser importantes, que às vezes você pode ter um atrito, mas que há jeito de manejar isso, né, e vão apenas atravessando a vida. Né? Então, uma outra pergunta aí de reflexão: o que é felicidade para você? Qual é a sua percepção de preenchimento interior? A psicanálise vai dizer que a neurose, ao contrário do que as pessoas no senso comum pensam sobre uma doença mental, a neurose é um estado, né, que a maioria das pessoas são, né, a maioria das pessoas ditas típicas, né, ou antigamente chamadas normais, que buscam algo que falta. E por não saber o que é isso que falta, elas saem buscando, né? Eu acho que me falta um relacionamento, eu acho que me falta um trabalho melhor, eu acho que me falta um salário mais alto, eu acho que me falta mudar de vida. E não sabendo o que te falta, pergunta do item anterior: qual é o seu desejo? Título desse módulo: o que você quer de fato? Então, quando você não sabe o que te falta, você acaba indo buscar muitas vezes esse preenchimento em situações que não vão preencher, como se fosse uma peneira, você coloca a água e ela vai caindo, né? Então as pessoas muitas vezes buscam esse preenchimento na comida e comem de forma compulsiva ou de forma ansiosa, buscam esse preenchimento na compra, nas compras, nos relacionamentos vazios, no abuso de substâncias que vão, na verdade, fazer mal, no uso excessivo de medicações. Então ela vai buscando, e aí ela vê que não é aquilo e busca outra coisa, se vicia numa situação, se vicia em outra. Mas quando você começa a entender: o meu propósito de vida é esse, a minha busca é essa, o que eu desejo de fato buscar e conquistar é isso. E assim como no exemplo das personalidades que foram colocados, não significa que você, ao atingir aquele lugar,
aquele estado, aquele objetivo, você não possa ter outros. Mas entenda, quanto mais você pensa em coisas que possam ser, né, ali, usando o termo da sociedade líquida, aquilo que pode ser facilmente desfeito, né, perdido, você vai continuar buscando esses preenchimentos de vazio, né? Então, a sua percepção de preenchimento interior, né? A gente buscando entender aí esses pontos da roda da vida para a gente buscar o que de fato pode nos preencher, né? E nos tornar pessoas mais plenas no sentido de felicidade. Você sente alegria dentro de você? Alegria, assim como a tristeza, como a raiva, ela é uma emoção, né? Falei no início que existem muitos cursos que ensinam emoções para crianças, mas não para adultos. Até tem, mas os adultos geralmente não procuram. Você consegue identificar pequenos momentos que possam te deixar alegre, ou muitos momentos, né? Você sente alegria, e o que te deixa de fato alegre, né? Muitas vezes a pessoa está vendo um programa, está vendo uma criança brincando, um animalzinho interagindo, está vendo uma situação em casa, no trabalho, e dá uma risada sobre aquilo, vê uma reportagem, um post, né? E são situações que possam dar alegria. E uma pergunta também para completar essas características em felicidade é se você consegue observar o que está ao seu redor, né? Andando na rua, indo para o trabalho, para os seus estudos, se você consegue observar os prédios, as casas, as árvores, e se você consegue admirar isso que você vê ao seu redor, né? Muitas vezes no dia a dia as pessoas andam tão apressadas, né? Andam em velocidade nos carros, quando estão andando na rua com muita velocidade, às vezes até de cabeça um pouco baixa, não para olhar em seu entorno, né? Então, um outro ponto aí para a gente pensar em relação a essas características de felicidade. E aí entramos no último item de qualidade de vida, que é espiritualidade. O último item de qualidade de vida, que é espiritualidade. Aqui nós não estamos falando sobre uma religião ou uma doutrina, mas aquilo que te dá sentido à vida, um divino, uma crença em algo a mais, para além daquilo que se apresenta para você. Você pode chamar como melhor ficar adequado para você. Você consegue se conectar com isso que você acredita? Quais são os seus valores relacionados à sua espiritualidade? Eles estão alinhados aos preceitos que você acredita? Você consegue agir no seu cotidiano de acordo com a sua espiritualidade? Então, esses itens, eles são importantes para você pensar. Inclusive, existem diversas pesquisas que mostram que pessoas, por exemplo, em contexto de estar hospitalizada, né, em tratamentos médicos de longo prazo, tiveram melhor desempenho, melhor resultado, né, alcançaram uma melhor condição de saúde, aquelas pessoas que tinham algum critério de religiosidade, né, diferente das que não tinham. Então, isso é um ponto também que pode fortalecer a qualidade de vida do indivíduo. Entramos então em um segundo ponto da roda da vida, que são os aspectos pessoais. Nele nós temos saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Em relação à saúde e disposição, trouxemos uma primeira característica desse bem-estar, né, dessa situação de você olhar para o físico, para o mental e para o emocional. Então, como está a sua saúde hoje? Quando eu falo em saúde, você pensa logo em características físicas relacionadas à doença, por exemplo, ou você pensa nesse aspecto como um todo? Talvez você já tenha visto alguma reportagem de uma pessoa, por exemplo, que foi sequestrada, que passou aí uma semana nas mãos dos algozes, e aí a reportagem diz, mas né, foi encontrada e está bem de saúde. Já ouviram? Né? Provavelmente sim, passa muito, infelizmente ainda temos essa questão de violência urbana, mas o que os jornalistas ou a mídia está mostrando é que a integridade física dessa pessoa está, né, em ordem. Mas como será que está o emocional dessa pessoa
tendo passado uma semana na mão de algozes, né, de pessoas ali que a sequestraram. O estado emocional dessa pessoa provavelmente está abalado, mas a gente tende a dar um excesso de atenção apenas àquilo que é visto, né? O machucado na mão, aquela ferida ali que tirou o pedaço da pele é muito mais visto do que uma dor emocional e muito mais, né, então, valorizado no sentido público. Mas o que a gente está falando aqui, né, nessa saúde como um todo, você tem cuidado da sua saúde física, emocional e mental, né? Muitas vezes nós ainda escutamos falar sobre terapia é coisa para quem não está bem da cabeça, terapia é coisa para doido, no psiquiatra é isso e aquilo. E hoje em dia é importante que as pessoas possam ter sim essa experiência de fazer uma psicoterapia, de passar em um psicólogo, né, de não estar se sentindo bem, procurar uma ajuda médica mais específica. Você tem energia e disposição para o seu dia a dia, né? Eu falava agora há pouco do sono de exaustão e o sono de repouso. O seu sono é um sono de repouso em que você acorda disposto. O tempo de dormir, né? O seu tempo de sono é suficiente para você conseguir realizar suas atividades no dia a dia. E são sempre questões subjetivas, a nossa definição, lembra, é algo que é do indivíduo, é específico ao indivíduo. Se a gente pegar os conceitos de saúde, eles vão falar em pelo menos 8 horas de sono por dia. Tem pessoas que dormem menos, tem pessoas que precisam de mais quantidade de sono. Isso é uma média, para dizer assim, né, para o seu corpo repousar o suficiente. Dependendo da idade, né? Quanto mais jovem, mais tempo de sono vai se precisar, mas você consegue estar disposto no dia a dia, não é? Quantas vezes a gente não vê pessoas ali que chegam em um determinado momento do dia, da manhã, tá cansado, precisa tomar um café, um energético, alguma coisa ali para revigorar, para poder aguentar o resto do dia, né? Você vai ao médico periodicamente, realiza exames de rotina, né? A gente ainda tem uma cultura de as mulheres irem mais ao médico, né? Se a gente puder trazer essa informação aqui, por exemplo, as mulheres vivem mais. Nós temos ainda, estatisticamente falando, mais mulheres viúvas do que homens viúvos. Não é porque isso acontece. Nossa cultura ainda é voltada para a mulher, né? A jovem, quando tem a menarca, a primeira menstruação, ela vai ao ginecologista, ela vai ao médico, ela faz ali, de modo geral, uma consulta de rotina a cada 6 meses, a cada ano. Os homens ainda culturalmente, né, têm a percepção de tem que ser forte sempre, de que não podem adoecer e, em consequência, vão bem menos ao médico, né? Então, meu colega, se você está ouvindo, né, assistindo aqui, prestando bem atenção, veja a possibilidade dos seus exames de rotina. Mas não deu nada, mas médico vai achar doença. Não, se ele achar, é porque tem algo que precisa ser melhor trabalhado, né? Como é que está a sua alimentação hoje? Né? O pessoal fala muito em alimentação saudável, mas muitos nutrólogos e muitos nutricionistas vão preferir falar em alimentação equilibrada, que você pode eventualmente comer algo que seja, né, um doce, uma coisa ali, mas sempre pensando na situação de equilíbrio, em que a maior parte das suas refeições durante a sua semana seja, né, de modo equilibrado, de modo saudável. E se você pratica atividades físicas? Aqui nós não estamos pensando na situação de ser um atleta, corpo esbelto, padrões, etc. Não. Estamos falando, né, quando pensamos em saúde e falamos em atividade física, é para um bom funcionamento do corpo como um todo. O nosso corpo, ele funciona de modo integral, né? A mente, o físico, o emocional, eles estão interligados. Se algo não está bem, pode acabar deixando uma outra área mais falha, né? A pessoa vai ter ali uma competição e terminou o relacionamento no dia anterior, né? Como é que vai ser o desempenho dela nisso? E falei também anteriormente que é claro que eventualmente uma ou outra área da vida pode não estar tão plena assim, mas essa busca por equilíbrio, esse olhar voltado para cada uma dessas áreas, e por isso a gente está traçando cada uma delas, né, para que você possa trabalhar melhor, para que você possa identificar o que está mais falho, o que está ótimo, o que precisa melhorar, e assim você pensar no indivíduo em sua totalidade.
Outro ponto do desenvolvimento pessoal é o desenvolvimento intelectual, né? E aí, você está satisfeito com os conhecimentos que você adquiriu até hoje? Ou você tem buscado ainda mais conhecimentos, cursos diferentes? Muitas vezes as pessoas acabam se aprofundando muito naquela área voltada para o trabalho e às vezes tem vontade de fazer um curso, outro, né, em áreas diferentes e acaba que o tempo não dá, o dinheiro não dá, fica pensando em questões que aí valem uma pergunta aqui dentro dessa pergunta já que fiz a vocês. Quais são suas prioridades? Às vezes a pessoa, e aí já tô dando uma dica que vai ser a nossa atividade, às vezes a pessoa diz, eu gostaria tanto de fazer aquela viagem, eu gostaria tanto de visitar aquele parente que faz tanto tempo que eu não vejo, mas qual é o valor do seu celular, né? O quanto você tem comprado coisas, objetos, materiais que você poderia ter de uma forma mais simples, priorizando aquela outra situação que você gostaria muito de fazer. Você considera que o seu conhecimento adquirido até hoje te auxilia, por exemplo, no seu trabalho e nas suas relações, né, com as suas relações sociais? Você consegue conversar sobre temas, você consegue se colocar, ou mesmo não conhecendo sobre aquele assunto, você consegue ouvir e dialogar sobre aquilo que tem se colocado em pauta? Agora, uma pergunta muito importante, baseado, né, no nosso primeiro momento de estudo. O quanto você conhece a si mesmo? Muitas vezes eu vejo em relações sociais, uma pessoa tá lá chateada, abusada, tá até com bico, né? Tá ali demonstrando uma expressão de aborrecimento que ela própria não percebe. E aí vem lá aquele amigo, aquele parente e diz assim, por que você tá de cara amarrada? E a pessoa diz, eu não tô de cara amarrada. Não é? Às vezes aquela pessoa que está próxima, que te conhece muito bem, muitas vezes melhor do que você mesmo, que percebe que você está chateado, que você está aborrecido, aborrecida, né? Então é importante ter uma pessoa assim por perto que nos conhece, né? Que muitas vezes pode ser um apoio social ali, uma rede de apoio, mas é importantíssimo que você se conheça, né? Que você saiba quais são os seus limites, que você saiba o que está te aborrecendo, que você saiba o que você pode modificar. Nem sempre a gente pode modificar, por exemplo, uma pessoa que convive e que nos aborrece, mas você pode mudar a forma como você deixa que isso te atinja, né? Você pode fazer essa modificação. Bem, eu não posso mudar essa pessoa, e não pode mesmo, né? Pensando no nosso último módulo sobre essa questão de limites. Mas você pode pensar nessa modificação de como você vai permitir ser atingido, magoado, irritado por essa pessoa ou por essa situação, né? Então, pensando ainda nesse desenvolvimento intelectual, você tem hábitos de leitura? Para além daqueles que são relacionados ao seu estudo ou ao seu trabalho. Geralmente os estudantes universitários apontam ali que leem muito sobre aquela área, né? Ou no trabalho a pessoa lê muito sobre aquele tema, mas hábitos de leituras diversos, variados, que possam fazer você se transportar para um outro mundo, para um outro cenário. Você consegue ter hábitos de leitura? Ou tinha e gostaria de voltar a ter? Né? É um ponto importante aí para você pensar. E por fim, se você busca novos conhecimentos, né? Para além dos cursos que citei agora há pouco, tem um livro de um autor que é de um outro país, que traz uma outra realidade, uma outra cultura. Isso faz com que nosso cérebro saia daquele foco específico. Né? Quando eu falava em plasticidade, a pessoa diz, eu estudo muito porque essa minha área requer muito, mas você está estudando uma área específica, um tema específico. Então, ampliar essa possibilidade para outras áreas que despertem curiosidade, que despertem interesse e que despertem nosso ponto-chave ali um pouquinho atrás, que era sobre criatividade. Você dá novas informações, né, novos olhares à sua capacidade cognitiva de desenvolver essa criatividade.